quase 2 horas, e ali Deus foi desenrolando, né? O tema da mensagem de hoje: um Deus além da lógica humana. O nosso Deus não tem a ver com a nossa lógica, mas Ele vai além. E aí se encontra lá no livro de Reis, 1 Reis 17. A gente vai ler do 1 ao 7. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esquecendo, irmão, me perdoa. Ali está minha esposa, né? Linda, minha cunhada, meu cunhado. Ali está Paulo também. Eu falei: Jesus, vou pregar para a família. Glória a Deus, né? Não se espanta porque a igreja de repente está um pouco vazia. Não se esqueça que quando Jesus começou o seu ministério, começou com 12. E da mesma forma Ele vai terminar. Ele vai chamar os remanescentes. Não vai chamar uma multidão, mas vai chamar aquele que tem um compromisso e intimidade com Ele. Aquele que vai ouvir a trombeta é aquele que tem intimidade com Ele. Não é aquele que vai para a igreja ou volta da igreja, mas é aquele que tem um compromisso com o Mestre, tem um compromisso com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar um abraço também lá do pastor Cesarino. Faço parte da igreja Missão União em Cristo do Rio de Janeiro. Pastor Cesarino, um homem de Deus. Grande abraço aí, pastor. Ele está vendo. Vamos para a palavra, irmão. Glória a Deus. A presença de Deus já está nesse lugar. Porque se tiverem 2 ou 3 ali, eu estarei. Quando Jesus ele passa, algo de novo tem que acontecer. Não tem como ficar da mesma forma. Escreva essa data e esse dia, porque muitas coisas vão acontecer nesse lugar. Esse culto é chamado de culto de maravilha. E maravilhas vocês verão nessa igreja acontecer. Porque o meu Deus, quando Ele passa, algo de novo tem que acontecer. Não tem como ficar da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Elias, o tibita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face e eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira para o Querite, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos que traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estou falando, irmão, que um Deus além da lógica, Ele é um Deus além da lógica humana. Então eu quero trazer para você o significado de lógica. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. Esse sentido fundamenta-se na estrutura lógica. Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. É uma argumentação racional. É o que a gente veio fazer nessa noite. Paulo vai falar que o culto que temos que prestar é um culto racional. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo na casa
casa do Senhor. A Bíblia vai falar que um profeta, ele vai até Acabe, e ele vai dar uma notícia, não uma notícia muito boa, vai falar que vai ficar 3 anos e meio, que vai ter uma seca, mas ao longo do tempo, Deus fala para o profeta, para ele ir para o ribeiro de Querite. Deus não falou o que ia acontecer com o profeta, Deus mandou o profeta ir. E aí Elias, ele vai para o Querite. Sabe o que significa Querite? No original, no hebraico, significa um corte ou uma separação. Deus estava separando Elias para um tratamento. Só que esse Deus falou para Elias o seguinte: Elias, vai para lá para o ribeiro, e eu vou mandar os corvos te alimentar, de dia e de noite, de pão e de carne. O pão é o carboidrato e a carne é a proteína que o ser humano precisa para estar de pé, e a água. O que representam os corpos? Popularmente, o corpo ele é interpretado como um sinal místico de mau presságio. Simbolicamente, o corpo é relacionado com o mau agouro, a morte, o azar, com outros elementos escuros e sombrios. Se alimenta de cadáveres de outros animais. Então, aos olhos humanos, na questão da nossa lógica humana, um corvo chegando perto de Elias não era algo bom, era algo com um presságio, era algo que não era um agouro de morte, azar. Então, de repente, quando chegou os corvos, pessoas que de repente estavam vendo, se tivesse alguém ali vendo, aos olhos humanos, seria até o fim de Elias. Poderia achar que Elias estava morto, porque os corvos estavam chegando. Mas eu fico pensando, amado, que o meu Deus e o teu Deus é algo grande. Ele não é poderoso, ele é todo poderoso. A gente vive um tempo difícil e cada vez vai piorar. Não fique achando que vai melhorar. Às vezes eu encontro com um crente e o crente fala: eu imagino um Brasil melhor, um mundo melhor. Não, cada vez vai piorar. A Bíblia fala que os filhos, eles clamam pela manifestação, a terra está gemendo, a terra está gritando pela manifestação dos filhos de Deus. O mal vem controlando tudo, sabe por quê? Porque os bons estão se calando. Temos que olhar para aquilo que Deus quer e entender, amado, que esse Deus, ele não precisa da porta, ele não precisa de uma porta para entrar, ele é a porta. Ele não precisa iluminar o teu caminho na escuridão, ele é a luz. E não foi diferente com Elias. Deus, além da lógica humana, pegou o corvo na lógica humana, que era algo presságio, era algo assustador, era o símbolo de morte, para poder
descobri que o Senhor alimentou Elias com o corpo, eu posso dormir, eu posso ficar em paz, porque eu sei que o meu Deus está no controle de tudo. Esse é o nosso Deus. Por causa que na Bíblia ele vai falar: não temas que eu sou contigo. Sabe quanto não temas tem na Bíblia? 365 não temas, um temas para cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas 12, 24, olha que coisa interessante. A Bíblia é uma coisa linda. Sou apaixonado pela palavra de Deus. Ele vai falar assim: considerai os corpos, que nem semeia, nem cego, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus alimenta. Quando eu peguei essa palavra, eu falei: Jesus. Eu vi em outras versões, eu vi em Mateus era pássaro, mas aqui em Lucas está falando que é corvos. Olha que coisa interessante. Se o corvos não semeia nem cegam, e nem tem dispensa, e nem celeiro, e Deus te alimenta, aí eu posso entender porque Deus usou os corvos para alimentar Elias. Porque o alimento veio do alto, ali o alimento veio dele, o alimento veio do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, vou dar alguns exemplos de lógica humana. Vamos lá para Mateus 14. Coisa linda é a palavra de Deus. Mateus 14. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que a gente conhece. Vai falar da primeira multiplicação do pães e dos peixes. No 13, ele vai falar assim: ó, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Estava sabendo o povo, seguiu a pé. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é nisto que vão e dai vós de comer? E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo pães deu ao discípulo, e os discípulos à multidão. No 15 e 17, no versículo 15 e 17, você vai ver a questão da lógica humana, a questão do pensamento humano. No 15 ele vai falar assim: sendo chegada a tarde, o seu discípulo aproximadamente dizendo: o lugar já está deserto, a hora já está avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é nisto que vós dais de comer. Aqui Jesus estava querendo ensinar os discípulos. Existia 5 pães e 2 peixes. Eu não critico os discípulos naquele tempo, porque eram 5 pães e 2 peixes, e eles estavam sendo treinados pelo mestre. E aí eles falaram: não tem como 5 pães e 2 peixes alimentar essa multidão toda. Mas um Deus que vai além da lógica humana,
alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes é pouco para mim, é pouco para você, mas quando você entrega com gratidão a esse Deus, Ele faz multiplicar, porque a palavra de Deus vai falar: sede fiel no pouco, e eu vou te botar também no muito. Sabe por que muitas vezes a gente não vê a multiplicação de Deus? Porque a gente não consegue dar glória a Deus quando a gente está no pouco. Em vez de dar glória a Deus, a gente começa a reclamar. E é assim que o nosso Deus faz. Preparou uma palavra dessa, botando a igreja mesmo na minoria, a igreja vazia, para mostrar que Ele trabalha com minoria. Mas quando você dá glória a Deus na minoria, Ele também te coloca na grandeza. Esse é o nosso Deus. Outro exemplo da lógica humana. Vamos agora lá para João capítulo 11. Coisa linda é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai falar da história de Lázaro. Capítulo 11, do versículo 38 ao 44. Olha que coisa linda, a Bíblia é coisa linda, irmão. Logo no 11 e no 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria, de sua irmã e Marta. E Maria era aquela que ungiu o Senhor com ungüento e tinha enxugado seus pés, seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: eis que está enfermo aquele que tu amas. A Bíblia vai falar que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Amar vem de relacionamento, porque a palavra de Deus vai falar: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. A palavra na minha e na sua vida só coopera, amado, quando você tem um relacionamento com esse Deus. Quando você tem esse relacionamento com esse Deus, com essa intimidade de filho e pai, tudo que acontecer em relação à sua vida tem que passar pelo trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 4 ele vai falar: e Jesus mandou isso e disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos lá para o versículo 20 para ganhar tempo. Versículo 20, aqui ele vai falar: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Lendo essa palavra, eu achei uma coisa linda, que Marta sai e Maria fica. Mas depois eu vou ver que a primeira fala que Jesus tem com Marta, no 28, vamos lá para o 28. Louvado seja o nome do Senhor. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Marta veio ao encontro de Jesus.
Maria que estava em casa, Jesus também não se esqueceu dela. Mandou chamar ela também. Jesus não se esquece de ninguém. E quando Jesus chama, a pessoa vem. Jesus não fala duas vezes. Jesus fala uma vez. Quando ele começou seu ministério, ele chamou os pescadores. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Eu tenho orado muito pela minha família. E um dia eu falei: Deus, por que a Bíblia não está na tua presença há tanto tempo que eu oro por ela, Senhor? E Jesus me respondeu e falou: ela não veio porque ainda eu não chamei. E ali eu acalmei a minha alma. E a oração foi o seguinte: Jesus, chama minha irmã. Chama ela, Senhor. Tem tido essa oração. No 32, vamos para o 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, sendo, lançou os seus pés e dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela chegou aos pés do Mestre. E no pensamento dela, ela queria que Jesus estivesse ali. Se Jesus estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E muitas das vezes acontece comigo e contigo. Muitas das vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, aquele silêncio que mata o crente. Mas a gente não pode esquecer da promessa de Jesus: estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Você não precisa sentir, você precisa crer que eu estou contigo. Porque não andamos por vista, andamos por fé. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é o firme e fundamento das coisas que a gente não acredita, não está vendo, mas a gente acredita. Essa palavra dessa noite, Deus está trazendo um cuidado para a minha vida e para a sua vida, mostrando que Ele é um Deus que não perdeu o controle de nada. Mas eu estou vivendo uma noite chorosa. Mas a palavra de Deus também ela vai falar: a angústia pode durar a noite inteira, mas a alegria virá no amanhecer. Nada é para sempre, nada é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é a palavra de Deus. No 37, olha que coisa interessante, irmão. No 37, e alguns deles disseram: Marta e Maria, com a sua lógica humana, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora vocês vão ver as pessoas com o seu pensamento humano. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aleluia! Temos que ter um olhar para o alto. O nosso socorro vem do monte. O nosso socorro não vem desse governo ou do próximo governo. O nosso socorro não vem dessa terra. A Bíblia vai falar que o mundo jaz do maligno. Estamos aqui de passagem, estrangeiros sobre essa terra.
trombeta vai tocar. Temos que se preparar para o grande encontro. O encontro com o nosso Mestre. Aqui a palavra de Deus vai falar. Finalzinho aqui. Vamos para 38. E ele diz, essa é a gente 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Na lógica humana, não teria como Lázaro ressuscitar. Jesus chegou no 4º dia porque os judeus acreditavam que a alma partia do corpo no 4º dia. Então, na lógica, Maria e Marta o ocaso estava encerrado. O caso que ela falou já está fedendo. Já é 4 dias. Mas ele falou: tirai a pedra. Por que ele falou tirai a pedra? Porque a pedra que ele colocou foi o homem. E eles tiraram a pedra. E Jesus só dá uma ordem: Lázaro, sai! Lázaro saiu. Quem está morto na sua vida? Teus sonhos? Seus projetos? Sua fé? Qual é a pedra que você tem que tirar para ver a ressurreição de Cristo? Para ressuscitar os teus sonhos? Para ressuscitar os teus projetos? Eu tenho falado, irmão, que uma da pedra que as pessoas não conseguem tirar, o crente não consegue tirar, e eu fico tentando entender isso. O nome da pedra é a falta de perdão. A falta de perdão paralisa tudo que Deus tem para a sua vida. E às vezes eu me pergunto, uma pessoa não fala com a outra, e eu fico pensando: será que conhece a palavra? Ou será que só teve um encontro com o banco da igreja, com o pastor, com a secretaria? Porque com o mestre, não. A palavra de Deus vai falar: não é o discípulo maior do que o seu mestre, não é o servo maior do que o seu Senhor, mas é igual ao mestre. O meu mestre me perdoou, eu tenho que perdoar. O meu mestre teve compaixão, eu tenho que ter compaixão. O meu mestre olhou para as pessoas que estavam à margem do caminho, eu também tenho que olhar para aqueles que estão à margem do caminho. Porque senão, irmão, eu estou vivendo um evangelho de mentira. E não tem mais tempo para viver um evangelho de mentira. Acabou a brincadeira, Jesus está voltando. Temos que decidir qual lado que vamos ficar. Somos do reino da terra ou somos do reino do céu?
Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, mais um exemplo já para concluir, amém? Lá em Atos 16, já estou terminando. É uma palavra também conhecida. Vai falar da conversão do carcereiro. Essa palavra vai falar que Paulo e Silas eles foram impedidos 2 vezes pelo Espírito Santo. E depois Paulo ele vai ter uma visão de um homem pedindo para ele para Macedônia. E quando ele vai para Macedônia, lá ele encontra um casal, ali ele prega a palavra, e a Bíblia também vai falar que havia uma menina que toda vez que Paulo e Silas passavam, ela falava: eis aí o servo do Senhor. Paulo, ele volta, ele cansa de ouvir isso e ele repreende aquele espírito imundo. E aquela menina é liberta. Quando aquela menina foi liberta, as pessoas que ganhavam dinheiro em cima daquela menina se revoltam, pegam Paulo e Silas, botam na praça, humilham, chicoteiam e depois vai lançar no cárcere. E eu fico pensando, Paulo e Silas não fizeram nada, eles estavam apenas pregando uma palavra do Senhor. Mas dentro de tudo isso, um Deus que vai além da lógica humana, Ele não vai além da lógica humana só para te abençoar, mas Ele vai além da lógica humana para abençoar outras pessoas. E aí eles foram presos. Mas a Bíblia vai falar para mim e para você que da mesma forma que Paulo e Silas eles estavam orando com aquelas mulheres, quando eles foram presos, eles não mudaram a sua forma de adorar. A Bíblia vai falar que perto da meia-noite eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. Eles não mudaram a forma de adorar. Muitas das vezes, quando a gente está na bênção, na alegria, a gente vai dando glória a Deus e aleluia, mas quando chega um dia mal, a gente fica todo xoxo e não quer mais adorar. E muitas das vezes Deus quer saber quem é você com dinheiro ou quem é você sem dinheiro, quem é você quando você tem algo ou quem é você quando você não tem. É o mesmo ouvir a camaleão, porque o camaleão aonde vai, ele vai ficando das cores diferentes. Aquele que tem Jesus tem que ter Jesus em todo lugar, seja na igreja, no trabalho, em casa, em todo lugar. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. O sal ele serve para dar gosto na vida das pessoas. Você tem dado gosto na vida de quem? Pelo menos um você tem que abençoar. Como foi falado na outra igreja, o Evangelho não é para mim, o Evangelho é coletivo. É um ajudando o outro. Reino dividido não subsiste. O reino tem que ser unido. Um é da igreja tal. Não, seja do reino de Cristo. Eu sou do reino. Eu sou do reino. O reino existe um general, e eu sou soldado desse reino. E quando esse general fala, eu vou falar: eu estou aqui. Se fosse por mim, eu não estaria nem aqui, mas recebi o convite
viagem pode esperar, porque eu ouvi a voz do Senhor. E quando foi perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando. Aquelas cadeias, todas as portas caíram. Eles começaram a adorar. Para a cadeia cair, você tem que adorar. Chama a atenção do seu Deus. Era tão alto, irmão, que eles cantavam que outros presos ouviam. E ali havia um propósito. O carcereiro, ele acorda assustado, ele vê, meu Deus, todo mundo fugiu, eu vou me matar. E Paulo fala, não faça isso. Está todo mundo aqui. Quem é do reino entende propósito. Quem não é do reino já ia sair correndo. E Deus me libertou, vou ir embora. Mas ele permaneceu. E ali ele falou com aquele carcereiro. E ali foi salvo ele e a sua casa. Eu não sei como está a sua família. Eu sei como está a minha, mas quando eu escuto uma mensagem dessa, alegra o meu coração de esperança nesse Deus, porque Ele me trouxe a lembrança na manhã quando eu estava lendo essa palavra. Ele falou, Jorge, calma aí, você está esquecendo do carcereiro, será salvo tu e a sua casa. Não é só você e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo a minha palavra, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Se queres a vontade de Deus para a sua vida, não procure colocá-lo dentro da caixinha da tua lógica. Você é criatura, Ele é Criador. O Criador é Ele, o oleiro é Ele, eu sou o barro. Ele faz da forma que Ele quer, não é da minha forma. Então somente crê e obedece e aceite as suas verdades, mesmo que não caibam na sua lógica. Isaías capítulo 55, 9. Encerrando a palavra. Olha o que está escrito lá em Isaías 55, 9. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus nunca vai pensar como a gente pensa, irmão. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Lembra daquela mulher lá, quando ela perdeu o seu marido, e agora queriam levar os seus filhos. E ela foi até o profeta Eliseu. E o profeta falou, vai buscar para ela. Aquela mulher obedeceu. Antes ele falou, o que tu tem na tua casa, mulher? Só tem uma botija. Só tem uma botija pequena de azeite. Ela buscou o panela. E aquela botija foi derramando, foi enchendo as panelas. Ela vendeu, pagou as suas dívidas e viveu com o restante. O nosso Deus traz aquilo que não existe à existência. O nosso Deus pega aquilo que não é para ser. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a